Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que vocês estão assistindo, mas que bom que vocês estão e vamos retomar nossas aulas. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a camada de ozônio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o que seria essa camada de ozônio? A camada de ozônio nada mais é do que uma camada que envolve todo o nosso planeta, tá certo? Ela é chamada de ozonosfera e ela engloba todo o nosso planeta. Então, finge que essa bola aqui é o nosso planeta, é como se aqui em volta tivesse uma camada protetora feita de ozônio, tá certo? Então, essa camada de ozônio, ela fica lá na estratosfera e ela protege o nosso planeta, todos os seres vivos, contra os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Então eles impedem que os raios, essa camada de ozônio, impede que os raios ultravioletas passem direto em direção aos seres vivos que estão no nosso planeta. Então ela protege justamente contra a incidência desses raios, tá certo? Qual é o problema então? O que é que está acontecendo? O que é que aconteceu? O que é que vem acontecendo? Simples. Alguns anos atrás, na verdade, muitos anos atrás, as indústrias começaram a usar alguns gases chamados de gases clorofluorcarbono, chamado de gases CF6, abreviando. Começaram a usar esses gases de forma assim muito abundante, de forma exagerada. Porque a princípio eles até de certa forma tinham razão, porque só conseguiam enxergar virtudes, só conseguiam enxergar pontos positivos nesses gases. Eles não eram inflamáveis, ou seja, eles não explodiam, não pegavam fogo, eles não eram tóxicos, ou seja, eles não podiam causar problemas de saúde com pessoas caso tivesse algum contato. Eles não eram corrosivos, não, ou seja, não destrói os materiais que eles entram em contato. Então, eles tinham muitas vantagens. Aí usavam esses gases, o CF6, usava eles em sprays de desodorante, por exemplo, em ar-condicionado, em geladeira, na produção de espuma de sofá. Ou seja, em diversos segmentos da indústria era utilizado o, os gases CF6. O que é que aconteceu? Em 1970, alguns cientistas descobriram que os gases CF6 estavam destruindo a camada de ozônio. Como é que ele faz isso? Quando o gás ele é liberado aqui pela geladeira, pelo ar-condicionado, pelos sprays, pelos aerosóis, esse gás ele se eleva devido à densidade menor que ele tem e ele vai ficar próximo do ozônio. E lá próximo à camada de ozônio, na presença dos raios solares, ele faz com que a transformação química do ozônio em oxigênio seja acelerada, ou seja, o ozônio vai se transformar em oxigênio de uma maneira muito rápida. E isso faz com que apareçam os chamados buracos na camada de ozônio. Qual é o problema? Locais onde tem esse buraco, ou seja, que não tem a proteção da camada de ozônio, é, pode apresentar diversos problemas nas pessoas, como câncer de pele, como catarata, que é um problema de visão. E eles também podem matar as algas que vivem nos oceanos, por exemplo, nos mares. Qual é o problema de matar as algas? As algas elas são a base da cadeia alimentar marinha, como também são elas responsáveis pela produção de grande parte do oxigênio que está disponível para os seres vivos. Então, matar as algas pode trazer um grande problema para todos os seres vivos, tá certo? A boa notícia é que a camada de ozônio ela pode ser recuperada, ou seja, não é um problema que a gente não possa lidar, ela pode se recuperar. A camada de ozônio ela pode ser feita novamente a partir de moléculas de oxigênio, mas para que isso aconteça é necessário que haja a diminuição da liberação, da produção, liberação e do consumo desses gases, dos gases CFCs, né, que é o clorofluorcarbono, como também das substâncias destruidoras da camada de ozônio, já que não é só esses gases CFCs, tem outras substâncias chamadas de CDOs que também destrói a camada de ozônio. Aí, para que esse movimento ganhasse força, em 1987, melhor dizendo, 1987, foi assinado um protocolo de Montreal. O que é que o protocolo de Montreal prevê? Prevê justamente a diminuição
do consumo e da produção desses agentes destruidores da camada de ozônio, os gases CFCs e os CDOs, tá certo? E como é que eles fazem isso? Investindo em estudos que possibilitam a criação, a descoberta de novas tecnologias, de novas substâncias que possam ser usadas em geladeiras, em ar-condicionado, em sprays e em outras coisas, de forma que não destrua a camada de ozônio. Nós podemos fazer nossa parte? Podemos. Nós podemos, por exemplo, diminuir o consumo, diminuir os gastos, não usar tantos aparelhos como ar-condicionado, essas coisas em casa, geladeira, ter o mínimo possível, tá bom? Ó, pessoal, outra questão bem interessante do nosso planeta é o chamado efeito estufa. Não sei se vocês já ouviram falar. O efeito estufa, o que é ele? É uma coisa ruim? É uma coisa que o homem fez? Não. O efeito estufa ele não é uma coisa ruim. Tampouco ele foi ocasionado pelo homem. O efeito estufa ele é um processo natural, um fenômeno natural que ocorre no nosso planeta. Na verdade, o efeito estufa é quem possibilita que o nosso planeta tenha uma média, a temperatura média em torno de 15 graus, vamos dizer assim, 15 graus Celsius. Talvez sem esse efeito estufa, o nosso planeta fosse mais frio e a vida não seria como a gente vê ela hoje, tá bom? Então, ele é um fenômeno natural e que a vida do nosso planeta depende desse fenômeno. Como é que ele ocorre? Imagine novamente que a bolinha de Murilo é a Terra. O que é que acontece? Os raios solares eles vão vir e aqui em volta vão ter gases chamados gases do efeito estufa. Esses gases eles têm uma propriedade muito interessante, que eles deixam os raios solares penetrar em direção à Terra e quando eles refletirem na Terra e voltar, eles ficam presos aqui dentro dessa camada de gases. E eles ficam, e uma parte deles, né? Ele bate e volta, uma parte sai, é liberada e uma parte fica presa, mantendo o nosso planeta com a temperatura média de em torno de 15 graus Celsius. O que é que acontece? Com a atividade humana, é, consumo excessivo de combustíveis fósseis, como petróleo, como carvão mineral, queimada, desmatamento, pecuária. Isso aí fez com que a concentração dos gases do efeito estufa aumentasse. E isso, o que é que está acontecendo? Quando essa concentração aumenta, os raios solares entram e a parte que deveria sair, retornar, não está retornando, está ficando presa aqui dentro, presa dentro dessa camada de gases. E isso está fazendo com que a temperatura do nosso planeta se eleve, ou seja, está ficando mais quente. Aí é o que a gente chama de aquecimento global. Então, o que seria esse aquecimento global? Esse aquecimento global nada mais é do que o aumento da temperatura da superfície terrestre causada justamente pela intensificação do efeito estufa. Aí sim, aí entra a questão do homem, aí entra as nossas atividades, o que a gente faz no dia a dia. O homem não é responsável pelo efeito estufa, mas ele é responsável por sua intensificação, ou seja, por aumentar o seu efeito. Tá certo? Como é que ele faz isso? Eu já falei, ó. Queima de combustível fóssil, então quando ele tem carros circulando em rodovias, indústria à base de carvão mineral, tudo isso aí no processo da queima é liberado um gás chamado gás carbônico, ou CO2, né? E esse gás carbônico é o principal, tá certo? Causador da intensificação do efeito estufa, do aquecimento global, tá certo? Outro, quando é desmatado e feita uma queimada, que a gente chama aqui de broca, né? Quando é feita as brocas, o que é que acontece? Primeiro, quando desmata já é um problema, e quando queima já é outro problema maior ainda, porque quando desmata, o que é que acontece? As plantas elas têm o poder de captar o CO2 que está na atmosfera. Então, por exemplo, se nós liberamos CO2 em alguma queima de algum combustível na respiração, as plantas fazem o processo contrário. Elas absorvem esse CO2. Elas tiram da atmosfera e englobam em sua estrutura. Tá certo? Então o que é que acontece? Quando você corta, quando você desmata a,
a vegetação, você vai impedir que aquela parte da vegetação absorva o CO2 em excesso na atmosfera. E quando você queima, aí você está ajudando mais ainda a aumentar o aquecimento global, porque na queima você vai liberar gás carbônico que vai, com certeza, aumentar os níveis de CO2 na atmosfera. Tá certo? Agora, uma questão interessante é a questão do gás metano. O gás metano ele também aumenta o efeito estufa, ele também intensifica o efeito estufa. O gás metano ele é produzido, por exemplo, durante a decomposição de matéria orgânica. Por exemplo, um lixão que o pessoal joga resto de comida, alguma coisa assim. No processo de decomposição é liberado gás metano. Como também no processo de fermentação feito por alguns ruminantes, como o boi, por exemplo. Ele rumina, os ruminantes ele tem bactérias no seu trato digestivo, né? E essas bactérias elas vão promover uma fermentação, vão promover uma fermentação, e nessa fermentação vai ter como produto o metano. Então a pecuária, ou seja, a criação de gado também intensifica o efeito estufa, tá certo? Continuando. E o que é que esse aquecimento global pode acarretar? O que é que esse aquecimento global, o aquecimento da superfície terrestre pode acarretar? Simples. Pode acontecer de elevar os níveis de água dos mares, por exemplo. Então, por exemplo, a gente tem as calotas polares congeladas. Só que o aquecimento global está fazendo com que essas calotas derretam. Quando ela derrete, essa água vai para os oceanos. E isso vai fazer com que o nível do mar se eleve. O que é que traz de problema? Cidades praianas, cidades litorâneas, que não é o caso de Recife, Santos, Rio de Janeiro, elas podem ser tomadas pelas águas do mar com o passar do tempo, tá certo? Outro problema são as mudanças climáticas que ocorrem. A gente sabe que a seca sempre existiu, mas devido ao aquecimento global, as secas são prolongadas, os períodos de seca são longos, tornados, furacões, entre outros, tá certo? E o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer enquanto pessoas, enquanto representantes políticos, enquanto empresários, seja lá qual for o segmento? Então, existem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, desenvolver equipamentos eficientes, ou seja, desenvolver equipamento que não gaste tanta energia. Se não gastar tanta energia, não vai não vai a palavra me faltou, não vai exigir tanta queima de material combustível fóssil, por exemplo. Captura e armazenamento do CO2 emitido pelas indústrias. Então, as indústrias elas podem, em vez de liberar o CO2 na atmosfera, elas podem, por exemplo, capturar e armazenar esse CO2. Não deixar esse CO2 escapar para a atmosfera. Ampliação das fontes de energia que não tem emissão de CO2. Então, os governantes eles podem fazer projetos para que amplie as fontes de energias que não emitem CO2. É o caso da energia eólica, é o caso da energia solar, da energia hidrelétrica, que é a que a gente usa mais aqui na nossa região, no nosso país como um todo, né? Tá certo? Redução do desmatamento e das queimadas, já disse, se você reduz o desmatamento, vai ter mais vegetação para absorver o CO2, e se você não queima, não faz a queimada, você também não vai estar liberando CO2 por conta da queimada, tá certo? Aproveitamento da iluminação e ventilação naturais, isso é muito interessante, porque quando for as construções, principalmente as grandes construções, eles têm que ser feitos de uma forma que você possa aproveitar tanto a luz natural como a ventilação. Isso vai fazer com que você não precise ligar equipamentos como ventiladores, ar-condicionado ou luz, por exemplo, em determinados ambientes, tá certo? Outra questão são a melhoria do transporte coletivo. Então, o governo pode investir em melhorias nesse transporte, assim como as empresas, de uma forma que as pessoas possam viajar com mais tranquilidade e que possam deixar seus carros, seus transportes particulares em casa, tá certo? E você individualmente também pode tomar algumas medidas. Por exemplo, evitar o desperdício e o consumo excessivo, então não consumir nada em excesso, nem desperdiçar. Você pode economizar energia, não deixando equipamentos ligados, não deixando luzes acesas em ambientes que não precisam, em ambientes que não tem ninguém.
Tá certo? Televisão ligada, você mexendo no celular. Eu tenho certeza que a televisão tá ligada enquanto você está assistindo essa videoaula. Tá certo? Também dá preferência ao transporte público. Então, tem uma viagem, se todo mundo for no seu carro, vamos supor, 15 pessoas, todo mundo for no seu carro, 15 carros, tá certo? E essas 15 pessoas caberiam numa van, por exemplo, tá bom? Nego da van. Valeu, galera. Por hoje é só e até a próxima aula.